constituída pelo ato número 22 de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticadas ou praticada contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano. Antes de proceder à chamada, eu informo a todos que recebemos a justificativa de ausência da deputada Marina Elô. Procedo agora, então, à chamada nominal de cada deputado, membro efetivo da comissão, que deverá responder confirmando a sua presença verbalmente. Deputada Valéria Bolsonaro. Presente. Obrigada, deputada. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente Nascimento, presente, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Professora Bebel. Presente, deputada. Obrigada, deputada. Deputado Ed Thomas. Deputada Isa Pena. Deputada Marina Elô, já informei aqui que ela justificou a sua ausência. Deputado Arthur Duval e deputado Márcio Nakashima. Não havendo quórum, nós vamos, então, proceder às oitivas do magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, e do ilustríssimo senhor ouvidor do Mackenzie, professor doutor Fred Izumi Utsunomiya, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de forma informal, esclarecendo que a reunião está sendo transmitida por nossos canais de comunicação e que as transcrições destas oitivas constarão nos autos desta comissão parlamentar de inquérito. Eu quero, antes de esclarecer como acontecerá essas oitivas, eu quero agradecer ao nosso magnífico reitor, nosso convidado desta manhã, o professor doutor Marco Túlio, pela disponibilidade, por ter atendido ao nosso convite, separando, então, este tempo para estar conosco. Eu tenho certeza, doutor Marco Túlio, que o senhor prestará importantes informações que vão colaborar de forma significativa para os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. Quero, então, estender aí os nossos agradecimentos à sua presença entre nós nesta manhã. Muito obrigada. De igual forma, eu agradeço ao professor Dr. Fred, que igualmente dispôs aí do seu tempo para estar conosco, colaborando com os trabalhos desta importante CPI. Informações práticas. Nós definimos, no início dos trabalhos da CPI, que os nossos convidados terão, cada um, até 20 minutos. Até 20 minutos para fazerem as suas apresentações ou considerações iniciais a respeito do tema objeto da CPI, e em seguida nós, então, abrimos as inscrições para que os deputados possam, cada um, em 3 minutos, formular as suas perguntas, e os nossos convidados terão 5 minutos para responder às perguntas dos senhores e das senhoras e senhores deputados. Portanto, feitos estes esclarecimentos, eu passo a palavra ao magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para fazer a sua apresentação, e para isso terá até 20 minutos. Muito obrigada, doutor Marco Túlio, o senhor tem a palavra nesse instante.
Obrigado, então, deputada Damaris Moura, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trabalhando um tema tão importante para a vida da sociedade brasileira, paulistana, e discutir um tema tão relevante que envolve a questão da violência, especialmente da violência sexual. Eu estou aqui na reitoria, mas eu quero antes cumprimentar também a deputada professora Bebel, a deputada Valéria Bolsonaro, também o deputado Tenente Nascimento e a todos que nos ouvem nessa hora, e também fazer os cumprimentos aqui ao professor Fred, que é o nosso ouvidor e que tem feito um trabalho muito importante aqui no âmbito da universidade. Esse tema é muito importante. A universidade tem uma missão de preparar pessoas para a vida, e é uma instituição confessional, presbiteriana, e ela teme a Deus sobre todas as coisas, e ela, de fato, considera que o nosso proceder, não somente o nosso falar, tem que ser no benefício de glorificar a Deus com todos os seus atos, e para isso a gente tem que viver o evangelho na sua inteireza, na sua pureza, e esse tem sido um compromisso de formar as pessoas para que elas também não somente sejam aptas para o exercício profissional, mas que elas também desenvolvam habilidades e competências que as façam sucesso, mas que elas façam isso tudo com integridade em todas as possibilidades de vida de um profissional na sociedade. E nós esperamos que seja na sociedade remota aqui, ou fora do estado de São Paulo, mas também especialmente na região metropolitana, na nossa cidade. A Universidade Presbiteriana Mackenzie tem trabalhado sempre de uma maneira preventiva. O nosso trabalho preventivo sempre é muito forte, e isso tem acontecido de várias formas. Nós temos um controle muito rigoroso de acesso em todos os campos, porque nós temos só o risco da violência sexual, mas de furtos, assaltos, problemas com droga, com bebidas e tal. Então, nós temos um controle muito rigoroso de acesso ao nosso campo. Nós temos 4 entradas, que são muito bem controladas. Temos um sistema de vigilância por câmaras muito moderno, que acompanha as movimentações das pessoas que por aqui entram, e mesmo dos nossos estudantes, e todos aqui labutam. Temos um contingente de seguranças adequado a toda a movimentação e a população da universidade, que ultrapassa em torno de 35 mil alunos aqui, fora os nossos professores e funcionários. Nós chegamos a mais de 2 mil, fora funcionários da nossa mantenedora. Então, nós temos aqui uma população diária, num tempo de normalidade, evidentemente, que chega a 40 mil pessoas. Não é uma cidade, no seu estrito, no seu sentido mais verdadeiro possível. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós não admitimos o uso ou o consumo de bebidas alcoólicas. Muitas vezes os alunos fazem esse tipo de consumo fora, mas não dentro da universidade. E nós temos o hábito aqui, que é um hábito muito saudável, de fazer a recepção solidária com todos os nossos pais e alunos. Todos os alunos calouros que adentram o nosso campo para estudar, eles são recebidos, e nós não fazemos trote, nós fazemos a recepção solidária. E além de apresentar à universidade para os alunos as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem de forte, a qualidade dos laboratórios, de propostas pedagógicas ou do nosso corpo docente, nós também trabalhamos as questões dos valores. E nós não fazemos somente isso por iniciativa própria da própria universidade, com a nossa estrutura, não só o reitor falando, mas a nossa chancelaria, mas também nós fazemos esse diálogo com os pais e avós de todos os alunos. Todo sábado que antecede ao início do semestre letivo, nós recebemos no nosso auditório Rui Barbosa pais, tios e avós, e nós chegamos a receber aqui entre 700 e 800 pessoas, onde nós também apresentamos a universidade a essas pessoas que nos visitam, e respondemos às perguntas que nos chegam. Há muita preocupação dos pais com a segurança dentro do campus, há muita preocupação com o consumo de entorpecentes, com o consumo de bebidas alcoólicas, com o entorno, e evidentemente que é sabido que na cidade de São Paulo, na semana do início das aulas, há uma festividade aqui, um evento fora do campus, e a universidade ela tem agido de uma maneira preventiva, articulando com órgãos da segurança pública, mas também com prefeitura, órgão do trânsito, para que haja o maior cuidado possível. Além disso, toda a nossa equipe
ligada ao serviço médico, aos coordenadores dos cursos, a equipe de segurança, elas ficam atentas, além da própria ação que a chancelaria da universidade faz, com todos os seus capelães e um conjunto de alunos que têm ajudado a socorrer pessoas que muitas vezes já chegaram a quase uma situação de coma alcoólico por excesso dessas bebidas do lado de fora do campus. Mesmo assim, nós tentamos e ajudamos muitas vezes, inclusive usando ambulâncias da própria universidade para levar alunos até a hospitais para serem atendidos e as famílias são de imediato comunicadas para esse tipo de função. Então, a gente, de fato, tem uma jurisdição dentro da universidade, né? Tudo que acontece aqui chega diretamente a nós pelos coordenadores de curso ou pelos agentes que nós chamamos de PROATO. Então, eu vou explicar um pouco o que é isso. O PROATO é um programa de atenção e orientação aos discentes. Nós temos uma área aqui na reitoria com psicólogos, técnicos, também com capelão, que acompanha as necessidades dos alunos, sejam dificuldades de aprendizagem, problemas de locomoção, mas também problemas de ordem psicológica, que pode acontecer por outros problemas, não somente da violência acontecida dentro do campus, supostamente, mas também fora, qualquer tipo de problema que prejudicar o processo de aprendizagem do convívio do aluno, o PROATO pode atender inicialmente, não é? E nós temos agentes do PROATO espalhados em todas as unidades acadêmicas. Esses agentes, eles são um dos meios de comunicação quando acontecem qualquer problema e o PROATO precisa ser notificado. Então, nós podemos receber qualquer demanda de qualquer ato inadequado ou necessidade pelo coordenador do curso, pelo professor da unidade acadêmica que é representante, ou pelo próprio discente, quando ele procura o PROATO. A ouvidoria acadêmica é o canal de solicitação de informações, sugestões, reclamações, elogios e denúncias. O professor Fred está por aqui, ele vai poder explicar um pouco mais. E todas as denúncias que são recebidas relativas ao tema, elas são de imediato passadas para a corregedoria universitária. Nós temos um código de decoro vigente, o Instituto Presbiteriano Mackenzie ele também tem um código de ética que se aplica a todos os funcionários, mas no âmbito da universidade nós temos um código de decoro acadêmico. Então, essas notícias, quando nos chegam, evidentemente que são passadas pela própria gerência de segurança institucional da nossa mantenedora, mas que em determinados casos pode até acionar a polícia, né, prestando um boletim de ocorrência, mas também, de imediato, nós passamos as notificações para o diretor de cada unidade acadêmica, porque, em julgando necessário, ele vai instaurar um processo de sindicância para apurar aquele evento, e nós podemos, então, caminhar para um processo disciplinar no âmbito da corregedoria, de acordo com o que está previsto no Código de Decoro. As penalidades, elas poderão ser de advertência verbal, elas podem ser de advertência escrita, pode ser de suspensão ou mesmo de exclusão do aluno dos nossos quadros. E, evidentemente, que também passa por um critério de agravamento ou não, né, dependendo da boa conduta, você pode ter atenuantes e agravantes que são levados em conta durante esses processos disciplinares. Então, esses são os principais pontos que talvez eu pudesse destacar aqui. Nós não temos tido, agora em 2020, até o momento, não recebemos nenhuma notificação. Nós estamos funcionando em modo remoto desde o dia 23 de março desse ano, tínhamos 32 dias letivos até que houve o efeito da pandemia. Eu assumi a reitoria aqui no dia 10 de fevereiro passado, então eu estou completando agora 7 meses de gestão, e nossas atividades têm sido remotas. Então, a ouvidoria continua ativa, o serviço de PROATO também tem fazendo atendimentos remotos para os alunos que precisam, as coordenações também fazem esse atendimento, e como os professores têm feito, nossas atividades todas, evidentemente, estão de um modo diferente, esperando que a pandemia ela se encerre, não é? Mas há uma atenção muito grande da universidade, nós estamos acabando de finalizar um projeto para trabalhar com
controle de bebidas alcoólicas dentro do campo, não dentro do campo, mas de fumo dentro do campus. Nós queremos trabalhar da melhoria das condições de saúde, a bebida já não pode, e a universidade tem trabalhado com o seu departamento, seu curso de psicologia, também com de direito, de todas as perspectivas de combate da violência de uma maneira geral. Claro, existem pesquisas aqui que são conduzidas, trabalhos de extensão, de enfrentamento da violência contra a mulher, mas que esse trabalho tem sido ampliado para trabalhar também com a violência contra o idoso, a violência contra a criança, seja a violência física ou verbal. De fato, a instituição tem se movido no sentido de ter programas de pesquisa e programas de extensão que mitiguem o processo da violência na sociedade, mas também dentro dos nossos muros. Não é? Dou graças a Deus, porque os nossos indicadores eles são muito bons em termos de violência, e estaremos sempre atentos para coibir qualquer tipo de ação que venha a atentar contra quem quer que seja, por qualquer razão, e nós temos apostas aqui para isso. Então, eu quero dizer que nós temos uma infraestrutura atenta, não somente pela pessoa do ouvidor, da pessoa do coordenador do programa PROATO, mas também, como eu já falei aqui, da segurança institucional e de todas as direções de unidades que fazem a supervisão direta de todos os cursos com seus coordenadores. Então, essa tem sido a nossa rede de acompanhamento, não só pedagógico, mas também de antecipação e de educação. Um fator que eu posso destacar como também importante é o trabalho de apresentação daquilo que o Evangelho tem de bom para nós. A palavra de Deus aqui dentro da instituição, ela é levada muito a sério, mas não havendo proselitismo, mas o nosso chanceler, que faz a supervisão em todos os nossos eventos, ou capelães que o substituam, tem sempre trazido uma palavra de consolo, de conforto e de orientação à nossa sociedade. Nós temos aqui na universidade 500 a 600 eventos por ano, entre congressos, simpósios, seminários, todos eles são precedidos de uma reflexão bíblica. Nós temos uma carta de princípios também, que é conhecida, enfim, e nós usamos também, dentro das nossas disciplinas, nós temos aqui um núcleo chamado de Ética e Cidadania, e ele tem debatido assuntos dessa natureza. Tem uma cosmovisão reformada que nós trabalhamos, mas nós temos um componente curricular chamado Ética e Cidadania, que tem debatido também esses assuntos com os nossos alunos. Todos os alunos fazem essas disciplinas, e que, inclusive, discutem as questões do relacionamento com o outro, com o próximo, de respeito ao cidadão na sociedade, de combate a malfeitos, não é, de fraudes, enfim, qualquer tipo de conduta inadequada que nós ainda encontramos na sociedade, que nós gostaríamos que os mackenzistas não fossem agentes desse tipo de iniciativa, não estivessem envolvidos. Então, esse é um trabalho que nós fazemos com os alunos de engenharia, com os alunos do direito, enfim, da escola de negócio, onde nós temos alunos, nós estamos trabalhando para que eles reflitam sempre sobre a sua conduta, sobre respeito ao outro, respeito às instituições, ao valor da democracia. Esses aspectos todos têm sido enaltecidos para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais madura e que contribua para a felicidade da vida dele, das suas famílias, daqueles que o cercam. Então, eu trago essa palavra inicial aqui e fico à disposição para qualquer aspecto que algum dos senhores e senhoras deputadas tenham a nos apresentar nessa hora. Muito obrigado, então. Nós que agradecemos ao magnífico reitor, doutor Marco Túlio, por essas informações, esta apresentação inicial que nos trouxe nesse instante, para nós, então, iniciarmos aqui os trabalhos desta manhã. Muito obrigada, doutor Marco Túlio. Obrigado. Nesse instante, então, eu passo a palavra ao ilustríssimo senhor ouvidor, professor doutor Fred Izumi, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para, igualmente, em até 20 minutos, proceder à sua apresentação. Muito obrigada, doutor Fred. O senhor tem, então, a palavra. Senhoras deputadas,
senhor deputado, estamos honrados de estar nessa reunião para apresentar as ações da ouvidoria com relação ao tema proposto. E após a exposição do magnífico reitor, talvez eu possa entrar um pouco mais em detalhe no tema que foi solicitado, né? Professor doutor Fred, eu vou pedir licença, desculpa interrompê-lo. Eu vou, antes que o senhor inicie a sua apresentação, eu vou passar a presidência dos trabalhos à professora, a deputada professora Bebel. Vou me ausentar desta sala por aproximadamente 15 minutos e estarei retornando. Eu passo, então, a presidência, nesse instante, à deputada professora Bebel. Pois não, deputada doutora Damares, né? Eu prometo que vou fazer meu trabalho direitinho. E agora, os próximos 20 minutos, então, abro a palavra para o ouvidor, né, doutor Fred Utsunomiya, né? Que fará, então, o uso da palavra. Por favor, doutor Fred. A ouvidoria, ela foi estabelecida como um canal de interlocução entre a comunidade acadêmica e a universidade, para todas as demandas de qualquer tipo, no mínimo para encaminhar para a área competente para resolver esse problema, porque somos uma universidade muito grande, com várias instâncias de atendimento, atendemos não somente os alunos, mas também professores, funcionários e a comunidade ao entorno, ou mesmo a sociedade. Recebemos demandas até de pessoas de outros estados com relação a alguma questão da universidade. Então, a ouvidoria está aberta para receber esse tipo de demanda, mas também temos outros canais, temos central de informação, temos as próprias faculdades, são as unidades acadêmicas. Agora, com relação a esse tema... Fala para ele que é melhor desmarcar. Com relação a esse tema de denúncia de violência sexual, qual é o caminho que isso percorre dentro da nossa instituição? Há 3 caminhos possíveis de se receber, da universidade saber que houve algo nesse sentido. Através, primeiramente, do professor. Um professor pode receber uma demanda de um aluno, de uma aluna, dizendo, olha, eu estou tendo problemas nessa área, e inclusive de se sofreu violência. E esse professor o que fará? Em contato com o coordenador do curso, vai conversar com o aluno, porque nós temos essa preocupação com o ser humano. Temos a preocupação do aluno não apenas como alguém que recebe conhecimento, mas como um ser humano que precisa de interação. Somos uma universidade confessional, temos esses valores de nos preocupar com o ser humano que está sendo formado dentro da universidade. Então, o professor é o primeiro contato que nós temos do aluno para com a universidade. Esse professor tem total acesso à ouvidoria, mas existe a instância da coordenação de curso. Eu conheço todos os coordenadores de cursos e eles têm acesso a mim. Se for necessário, nós acionamos outras instâncias. A gerência de segurança pode receber, sim, através dos agentes de segurança, nas portarias, qualquer denúncia de perseguição, de assédio, de violência, de algo que está irregular. Também nós temos contato com a gerência de segurança para receber qualquer tipo de informação ou denúncia nesse sentido. E a própria ouvidoria tem os seus canais abertos, telefone e e-mail, para que os alunos, os pais de alunos ou a comunidade em torno tenham acesso à universidade. Então, esses são os canais pelos quais toda denúncia, inclusive as de teor de violência sexual, poderiam chegar até a ouvidoria. E o que eu posso dizer dentro dessa pauta no último ano, nos últimos 4 anos nós não tivemos nenhuma denúncia, nós não tivemos nenhum registro de algo que possa ser classificado como violência sexual. Né? Temos outros tipos de eventos, mas dentro desse espectro, nada. Apenas um caso aconteceu ano passado, em fevereiro de 2019, uma aluna entrou em contato com o professor, e o coordenador
verificou qual que era a reclamação dessa aluna. Ela dizia que fora sofrer a violência sexual de um outro aluno, da mesma sala, do mesmo curso. Isso foi encaminhado, em primeiro lugar, para o atendimento ao aluno, a gente chama de PROATO, que cuida das questões psicopedagógicas, para ouvir melhor esse caso, uma vez que as alunas amigas estavam fazendo movimentação, dizendo, olha, houve uma violência sexual que precisa ser investigada. Isso chegou aos meus ouvidos, mas a ouvidoria já tem o seu caminho. Esse tipo de denúncia deve ser encaminhada pela unidade acadêmica, pela faculdade, para a corregedoria, porque a corregedoria tem o poder de investigar. A ouvidoria, ela colhe demandas, mas ela distribui conforme a natureza do caso, para que a instância competente possa dar uma resposta, possa resolver, possa trazer alguma solução. E a primeira instância de solução foi ouvir a aluna, e a aluna pediu para sair, para que o aluno saísse da mesma turma. Então, isso é algo excepcional, né? Uma pessoa pedir para um colega sair da turma que está frequentando, nós não tínhamos investigado ainda, e isso foi feito em favor da aluna, do clima da sala, e o aluno, conversando-se com o aluno, ele aceitou mudar de turma. E foi instaurado um processo na corregedoria. A corregedoria se pauta pelo Código de Decoro, para investigar e, se for o caso, encaminhar ou fazer alguma sanção dentro dos limites que são dados através desse instrumento do Código de Decoro. E o que aconteceu nesse caso é que, por meio do inquérito, que não chegou ao final, ficava muito dúbio se essa acusação, essa colocação da aluna, poderia ser classificada como violência, porque nos depoimentos levantados eram contraditórios. Aconteceu fora do campus, numa festa, e então, portanto, não estava dentro da universidade, eram alunos do Mackenzie, mas o que se chegou à conclusão, sem ter ainda terminado o inquérito, é que havia incoerências e contradições no depoimento. Então, nós não somos juízes, e sabendo que houve uma denúncia, houve um boletim de ocorrência lavrado na Delegacia da Mulher, algum processo criminal, com certeza, deve estar acontecendo. O que acontece é que esse aluno, no meio do processo, ele pediu trancamento. E no nosso Código de Decoro, trancamento, ele suspende o processo. Então, o processo está suspenso, mas o que podemos dizer é que houve, sim, um caminho relativamente rápido, transparente. Acolhemos uma acusação, foi encaminhado para que se fosse levantada essa situação, principalmente pensando no bem-estar da aluna e da comunidade, né, porque causou comoção esse tipo de denúncia, de acusação, mas ao andar da carruagem, percebemos que a história poderia não ser bem essa. Essa era uma versão da aluna, e a versão do aluno estava conflitando. Né? O que foi concluído até agora simplesmente são versões conflitantes, e porque o aluno pediu trancamento, esse processo está paralisado. E foi o único caso que foi levantado neste último ano, e nos últimos anos anteriores também nós não tivemos nenhum outro caso. E o papel da corregedoria é apenas apurar o caso e aplicar sanções que forem condizentes com o Código de Decoro. Sabendo que muitos casos que possam ser denunciados, eles devem correr também na vara criminal ou civil. Nós somos uma instituição de ensino que tem a responsabilidade sobre os alunos, mas no que diz respeito à sua formação, na sua capacitação intelectual e sua formação. Né? A ouvidoria, sim, recebe
denúncias, reclamações, elogios, mas nenhuma que fosse configurada dentro desse proposto nesta CPI. Creio que essa é a minha colocação, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, doutor Fred. Eu, então, deixo aberto para as inscrições. Pergunto se a deputada Valéria, o deputado Tenente Nascimento... Pela ordem, presidente. Pois não, querida. Eu apreciei toda a colocação. Eu só preciso que seja mandado, para que a gente possa fazer a relatoria, tudo, os dados que, por exemplo, acabou de ser colocado, para o e-mail da CPI, para que a gente possa colocar todas essas questões na CPI, na relatoria. Então, todos os dados que o reitor e que o doutor Éder, né? Doutor... Fred. Fred, não é Éder, Fred, perdão, me perdoe. Fred Izumi. Todas as colocações, se os senhores pudessem fazer a gentileza de passar para o e-mail da CPI, para que eu possa fazer a relatoria realmente de acordo com os dados e com as colocações que vocês fizeram. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Eu acho que é bastante pertinente, né, essa requisição da deputada Valéria. Ela é a relatora, né, e quanto mais dados ela tiver, acho que mais clareza também para ela compor o relatório. Nós já temos inscrito o Tenente Nascimento, né? Então, por favor, Tenente, querido, vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, né, agora... Olha só, deixa eu corrigir, né, dentro da formalidade. Nosso querido deputado Tenente Nascimento. 3 minutos. Você já formaliza muito bem isso. Muito obrigado. Eu agradeço aí, professora Bebel, Valéria, deputada Valéria, deputada professora Bebel. Eu quero aqui, mais uma vez, agora, mais formal, agradecer ao magníssimo reitor, professor Marco Túlio, com quem eu já tive a oportunidade de falar, né, logo após que ele assumiu aí a reitoria da universidade, tão importante no nosso país, e já pegou logo uma situação adversa, né, que ninguém esperava, e já teve que tomar posições rápidas aí para que continuássemos aí, que a universidade não sofresse solução de continuidade. E, então, eu agradeço, e também ao nosso ouvidor, o Fred Izumi, do qual muito honra essa comissão, né? Nós vemos aqui, nós já ouvimos alguns reitores, algumas outras universidades, e o que estamos aqui? Estamos aprendendo, nós estamos aprendendo um pouco mais das ações, com essas ações que estão chegando até nós, e como disse a nossa deputada e professora também, Valéria, que esse relatório venha enriquecer essa CPI. É essa palavra que eu estava procurando. Venha enriquecer para que possamos levar a outros campos o que podemos fazer para combater firmemente a violência sexual contra a mulher e também a questão de outras coisas que acontecem no campus, como disse o magnífico reitor. A questão das drogas também e da bebida, que é uma coisa que é muito constante e está em todo lugar. Então, a pergunta que eu quero... Deputado. Oi? É para falar, a gente teve 3 minutos a pergunta. Eu já vou fazer a pergunta. A pergunta é assim, as câmeras que vocês têm é de alto nível de alcance, e se vocês também, essas câmeras têm o alcance fora, ao entorno do campus, porque nós bem sabemos, como foi dito aí, que esse caso de 2019, que foi apresentado pelo professor Fred,
foi uma festa fora do campus. Então, mas no entorno tem a questão das bebidas, dos barzinhos, e se tem essa Câmara tem esse alcance, e se esse apoio, esse grupo de apoio, o Proato, ele também tem alguma ação fora aí, pelo menos no entorno da universidade. Então, são essa pergunta que eu estou colocando, e parabenizar mais uma vez pelas ações que é integração da família da universidade. Obrigada, querido. Muito obrigada, viu? Passo, então, a palavra para o senhor direcionou para o doutor Marco Túlio. Marco Túlio. Mas pode ser também completar pelo ouvidor. Minuto, tá? Por favor, 5 minutos, aliás. Por favor. Ok. O Proato, ele funciona dentro da universidade e para a comunidade universitária. Não é? Então, a ação dele de acompanhamento, que tanto envolve encaminhamentos por professores e coordenadores e agentes de Proato, ele se dá aqui, nós temos uma área aqui no mezanino do prédio João Calvino, onde os alunos têm o agendamento e o acompanhamento por esses profissionais, não somente problemas de natureza psicológica, mas também problemas de aprendizado, pessoas que têm limitação de leitura, né, ou de audição. Então, muitas vezes, nós colocamos alunos como bolsistas para serem ledores, para que esses alunos não fiquem prejudicados com relação ao acompanhamento, de acompanhamento do aprendizado de aulas. Não se dá somente para esse tipo de natureza, mas ações que possam identificar preventivamente qualquer tipo de ação que possa atentar contra a própria vida do estudante, ou do funcionário, ou do professor. Quer dizer, a temática do suicídio também, ele é uma temática que tem sido presente, não é? A gente tem tentado estar monitorando esses movimentos, que não é sempre fácil, mas acontece dentro dos muros da universidade, não é? Nós temos um departamento médico, em casos extremos, nós temos um médico que é psiquiatra, que em algumas situações ele pode, num primeiro momento, fazer o atendimento, mas, normalmente, casos dessa natureza, eles são orientados a serem acompanhados por profissionais do serviço público de saúde ou dos planos de saúde que os alunos tenham, né? Mas há um acompanhamento inicial dentro dos muros da universidade com relação ao Proato. Essa é uma ação que a gente tem tentado fortalecer. Com relação às câmaras, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, Fred, você pode complementar, mas as nossas câmaras, elas são de resolução extraordinária, elas conseguem acompanhar movimento, elas fazem gravações das circulações internas, das pessoas que ficam em praças de alimentação, parques, nas nossas ruelas, nas nossas vias, as nossas câmaras e todas as entradas e saídas do campo, inclusive com as portarias. Como, evidentemente, nós ocupamos praticamente um quarteirão aqui em Gianópolis, eu não posso dizer se as nossas câmeras cobrem todas as calçadas de rua. Não sei se o Fred tem essa informação complementar. Elas cobrem as entradas e um pouco mais. Algumas câmeras têm rotação, né? Mas nós monitoramos a entrada e a saída, todas as entradas e saídas. Isso. É um trabalho que... Nós temos aqui um trabalho muito forte das capelanias. Claro, uma instituição confessional. Então, nós temos uma capela e nós temos os islotes, as salas, onde os nossos capelães ficam durante o dia. E nós temos capelães universitários. Eles atendem de manhã, de tarde e de noite. Durante todos os horários, eles estão aqui, evidentemente, não... São vários que ficam distribuídos, não somente para fazer as prédicas que nós fazemos na abertura dos eventos, mas eles também ficam à disposição não somente de alunos, mas muitas vezes de pais e mães que aqui vêm, que passam por problemas de aconselhamento, eles também recebem. Não é? Então, eu acho que esse tipo de apoio emocional, do apoio espiritual, o apoio técnico-psicológico, ele é um fator preventivo desses atos que a gente tem aqui. Eu acho que há sempre um diálogo. Não é? Eu acho que eu, como reitor, me sinto na responsabilidade de sempre dirigir ao corpo de alunos e ao corpo de professores, sempre ter uma defesa de ações que vão
lutar contra qualquer tipo de violência. Não é? Então, eu acho que essa mensagem ela é replicada e repetida muitas vezes, não somente por mim, mas pelos diretores, coordenadores, porque a gente tem que incutir isso na mente dos nossos jovens. Bem, é isso, já os dois responderam, né, as questões, Dr. Fred, Dr. Marco Túlio. Bem, eu então agora retorno os trabalhos. Oi, querido, eu vou só retornar, um instantinho, vou só retornar o trabalho para a deputada doutora Damares, nossa presidente, tá? E eu volto na minha condição de vice agora. Por favor, deputada. Eu quero agradecer à deputada professora Bebel, vice-presidente dessa CPI, pela gentileza de... eu estava com o meu vídeo e áudio fechados e acompanhei, de alguma forma, a sua apresentação, doutor Fred, só para informá-lo a esse respeito. Então, eu quero agradecer à nossa vice-presidente, a deputada professora Bebel, pela condução dos trabalhos nesta breve ausência. Eu quero pedir aqui, por favor, à secretaria que nos passe a lista de inscritos. Por favor, o deputado Tenente Nascimento já fez as suas questões, não é isso, deputado? Ele fez pela ordem, presidente. Sim, pela ordem, deputado. Eles acabaram de responder, né, tanto o reitor e também o Fred, e eu só vou fazer uma consideração final na resposta que eles fizeram. Eu queria tem a palavra, deputado. Isso aí, já na sequência, a professora Bebel já vai fazer a sua pergunta, suas perguntas. Apenas, quando eu perguntei da questão das câmaras, realmente é importante, dentro do campus, sensacional, parabéns aí, mais uma vez, pelas câmaras, pelos equipamentos, que isso é importante hoje, nós temos as câmaras, e nós temos hoje, as câmaras têm ajudado muito, até na questão de segurança, da polícia, enfim. Tem, mais uma pergunta, vocês têm, assim, contato com a Secretaria de Segurança, essas câmaras, tem algum vínculo, esse departamento, ou não? É só mais essa pergunta. A Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, ou com algum órgão de segurança, se tem ou não, é só interno mesmo. Só essa pergunta, pode ser o nosso Fred, o doutor Fred, o professor Fred, pode responder. Nós sempre trabalhamos com parceria com a Polícia Militar e a Polícia Municipal, Guarda Municipal. As câmaras não estão, essas instâncias não têm acesso, mas elas sempre pedem alguma coisa e nós temos colaborado. Então, as câmeras não estão à disposição do sistema da polícia, mas as imagens, quando solicitadas, nós sempre trabalhamos em parceria. Tá. Muito obrigado a todos, então, volto aí à presidência e Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, amém. Obrigada, deputado Tenente Nascimento. Na sequência, então, nós temos inscrita a deputada professora Bebel para fazer as suas perguntas. Bem, eu tenho primeiro, muito obrigada pela apresentação de ambos, o doutor Marco Túlio, o doutor Fred e Zumi, é mais fácil falar. Mais fácil. Bem, eu vou fazer primeiro, vou me dirigir ao doutor Marco Túlio. É o seguinte, quais são os passos que o estudante que sofreu algum tipo de violência dentro da universidade deve seguir para abrir um processo administrativo? E como essas informações são divulgadas pela instituição? E para o professor doutor Fred Zumi, eu faço a seguinte questão. De acordo com a pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, realizado pelo Instituto Avon, em parceria com Data Popular, existem 6 tipos de violência contra a mulher. A coerção, que consiste na ingestão forçada ou sem conhecimento de bebidas ou drogas, bem como a participação forçada em atividades.
a violência física, a desqualificação intelectual, a violência sexual, que vai desde o toque sem consentimento até o estupro, assédio sexual, que engloba comentários e cantadas ofensivas ou com apelo sexual indesejado, e agressão moral, psicológica, pode ser uma humilhação por professores e alunos, ofensa ou maltrato, por rejeitar uma investida. A ouvidoria tem levantamento de qual tipo de violência é mais recorrente entre as denúncias das estudantes? E também mais uma para o Dr. Marco Túlio. Quais ações políticos-pedagógicas foram criadas pela universidade no último ano de prevenção à violência de gênero na universidade? Sobre o coletivo feminista que foi organizado também, né, a partir de 2016 na universidade, qual a possibilidade da universidade, a posição da universidade sobre as ações deste coletivo e como a universidade apoia as iniciativas da referida organização. Dr. Marco Túlio? Não, eu queria ouvir a primeira pergunta, porque ações pedagógicas. Então tá. É isso, A primeira pergunta que a senhora fez foi sobre o canal de comunicação, né? Sim. O canal de comunicação, a orientação que nós sempre damos aos alunos, isso, repetidas vezes, nós falamos isso verbalmente, mas também por escrito, nas orientações normativas nossas, como as orientações que vão para professores e alunos, é que eles devem sempre seguir, se for em natureza de problemas entre alunos ou problemas com professores, eles, evidentemente, devem procurar o professor, se acontecer num ambiente de sala de aula, por meio de suas horas, devem tentar resolver esses problemas. E aí eu não estou me restringindo aqui a problemas somente de natureza de violência. E às vezes há um entendimento entre alunos, e muitas vezes se pacifica ali por um acirramento, uma opinião divergente a um determinado ponto, e a gente então busca o respeito mútuo às divergências de opinião, não é? Que pode ser de natureza política, pode ser compreensão acerca de questões metodológicas de aprendizado. Então, a orientação primária é procurar o professor para resolver os seus problemas de natureza pedagógica. Quando os assuntos extrapolam esse tipo de questão, o coordenador do curso é o papel-chave, é a pessoa-chave para solucionar os problemas, seja entre o relacionamento com professores ou entre alunos. Nós temos em cada turma aqui, nós temos representantes estudantis. Existem 2 alunos que são representantes de turma, que também são canais de comunicação com a coordenação. Então, mas em havendo algum tipo de evento que seja digno de registro, as coordenações notificam os diretores das unidades acadêmicas. Não é? Então, os diretores avaliam a tipologia de problema e aí ele tem autonomia como diretor para abrir um competente processo de apuração de sindicância. Ele nomeia uma portaria interna ou ele pede, na realidade, para que a corregedoria faça. E nós aqui nomeamos. Então, nós temos usado os professores da Faculdade de Direito, são professores de formação jurídica muito forte, consolidada, muitas vezes juízes, promotores, que entregam a Faculdade de Direito e participam do processo administrativo disciplinar. Não necessariamente esse processo vai chegar na ouvidoria, ele também pode chegar. Ou o processo, a ouvidoria sempre é um canal de segurança alternativo. A nossa orientação é sempre procure resolver com o coordenador de curso e diretor da unidade, mas em não havendo solução para esse caso, que a ouvidoria seja notificada. O assunto não deixa de chegar aqui, porque apesar de nós recomendarmos que esse seja a trilha a ser perseguida, normalmente o aluno incomodado, ele notifica o e-mail da reitoria, o e-mail da chancelaria, ele nomeia aí pelo menos uns 6 canais diferenciados. Então a informação chega também. Eu acompanho muitos casos aqui pelo e-mail da reitoria, esperando evidentemente o relatório. No nosso processo de gestão, todo o processo disciplinar, quer dizer, porque a ouvidoria ela presta relatório à reitoria. Então, muitos casos ele resolve. Às vezes, pedido de informações diversas,
problemas ligados a questões financeiras, que não é competência da universidade mantenedora, o professor Fred, ele atua como um hub distribuidor das demandas. Problemas de atendimento a alunos de secretaria, ligados a diplomas, ligados a certificados, problemas diversos. Ele faz a distribuição e, então, a unidade faz o atendimento e ele faz o acompanhamento e se fecha a demanda. Se a demanda tiver uma natureza que leve para um processo disciplinar, então nós vamos abrir o processo na corregedoria universitária. Mas nós não perdemos aqui como elemento de gestão, porque o senhor ouvidor, que está aqui nos ouvindo, ele presta relatórios periódicos à reitoria com relação a todos os processos que ele recebe. Então, nós ficamos sabendo. E os processos que forem abertos pela corregedoria universitária, também. Então, nós abrimos os processos a pedido das direções de unidades, aplicamos as penalidades aos alunos. Os alunos, recentemente, nós aplicamos uma penalidade aqui por plágio. Os alunos copiaram um trabalho, era um aluno de um determinado curso, era um grupo, e eles levaram uma suspensão de uma semana. Não é? Houve uma disciplina, os alunos foram notificados, eles tomaram conhecimento da penalidade, e tanto o coordenador do curso como o diretor da unidade, e apenas esses são os principais interessados nesses momentos para sanar. Claro que, evidentemente, que o processo não se resume aí. A gente tem sempre trabalhado com o aluno para que ele respeite a autoria. Isso acontece não somente no nosso aluno de graduação, mas isso pode acontecer com nossos alunos de mestrado, de doutorados, que submetem artigos científicos. Então, a respeitabilidade da autoria prévia de algum trabalho que ele está chamando para o seu trabalho, ele precisa citar a fonte, não é? Quando ele não faz e pode ser acusado de plágio, a gente, de fato, precisa fazer a competente apuração e advertência, não é? Então, eu creio que esse processo disciplinar, ele é um instrumento pedagógico, porque o aluno, ele é chamado, ele é ouvido, é dado o direito dele de se expressar e de justificar, não é? Ele é notificado com prazo, ele comparece, e, enfim, após a ouvida do coordenador, do professor, de quem supervisionava o trabalho, pode ser no âmbito de uma orientação de um projeto de iniciação científica do CNPq, projeto de extensão, as partes envolvidas ficam sabendo, e nós esperamos que essa penalidade ela seja para o próprio crescimento do aluno, porque a pena não visa o mal daquele que errou, visa melhorar. Então, a gente tem trabalhado sempre nesse escopo, né? Os casos, evidentemente, que envolvem algum tipo de situação, graças a Deus, a gente está falando aqui de um caso em 5 anos, eles estão apurados, né, e a gente, evidentemente, evita da divulgação, além das personalidades que têm interesse dentro do processo disciplinar, porque nós não queremos expor nome de quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa proteger as pessoas que estão sendo envolvidas, sem deixar, evidentemente, que o processo ele chegue ao seu bom termo. Não é? Não sei se eu respondi o que a senhora perguntou. Agora, no aspecto pedagógico, professora, nós temos trabalhado com as disciplinas que nós chamamos de eixos universais. Nós temos eixos universais no campo da inovação e do empreendedorismo, e nós temos eixos universais das disciplinas de ética e cidadania. Então, eu digo assim, a discussão contínua, e ela é orgânica, porque são disciplinas oficiais, componentes curriculares oficiais, eles são colocados pelo núcleo. Então, nós temos um núcleo que é supervisionado pela nossa pró-reitoria acadêmica, com um conjunto de professores que trabalham diversas temáticas da atuação do cidadão no meio, na sociedade, de uma maneira geral. E aborda também questões ligadas à violência, a respeito ao outro, como a gente já tive a oportunidade de falar anteriormente. Agora, para complementar, se a senhora me permitir, eu assumi a gestão no dia 10 de fevereiro. Evidentemente que a gente está mantendo relacionamentos e as pontes. A reitoria ela tem uma pró-reitoria de extensão e há uma coordenadoria de relacionamento com o aluno. Então, nós abrimos e temos mantido um canal muito saudável com todo o movimento estudantil.
Então, o Diretório Central dos Estudantes, os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e movimentos que aqui têm chegado à reitoria constantemente. Nós já fizemos lives com o DCE, nós fizemos reuniões via Zoom também, ou outra plataforma, para conversar com os alunos sobre aspectos diversos. Quer dizer, recentemente nós fizemos um contrato com uma operadora celular para conceder chips aos alunos carentes. E essa foi uma demanda, inclusive, que os alunos tinham trazido para nós durante os diálogos, porque nós temos alguns alunos que são pró-unistas, que são filantrópicos, ou mesmo ainda do FIES, que estudam conosco, isso chega a ser a 25% dos nossos alunos, e muitos deles tinham dificuldades com acesso. Então, nós contratamos 3.500 chips, e eu digo, isso foi fruto do diálogo. Então, eu digo que há um ambiente saudável, porque esse tipo de demanda não tem chegado, ou pelo menos não chegou a mim, desde fevereiro para cá. Não é? Claro, até porque nós estamos em afastamento social, isso também contribui, não é? Lógico. Mas dizer que alguém disse, olha, há um passivo, há algum reclamo contra a instituição por uma ausência de ação, eu desconheço que haja esse tipo de cobrança da universidade. E estarei pronto a agir se houver. Bom, muito bem. Então, com relação... Deputada, professora Bebel, está satisfeita com as respostas, deputada? Só faltou a do doutor Fred, qual que são, né? Desculpa, doutor Fred, é verdade. Com a palavra, então, doutor Fred. Com relação ao tipo de violência que temos registros, né, dessa variedade levantada pela pesquisa da Avon, eu vou dizer que nos últimos anos temos mais ou menos 300 a 400 demandas na ouvidoria por mês. 99% é com relação a questões pedagógicas, acadêmicas e financeiras. Então, esse menos de 1% vai dar 1, 2 ou 3 por semestre. Alguns podem ser muito mais classificados como assédio moral. Tal professor está fazendo pressão dizendo tal coisa. Alguma coisa de discriminação. Eu não pude... eu acho que eu fui mal avaliado por causa da cor da minha pele. Né? Muito... Assim, eu não tenho nenhum registro de violência de gênero. Né? Existe reclamação de pessoas que vêm, olha, tal aluno está colocando na rede social dele coisas homofóbicas, ou de classe social, ou religião, ou questões étnicas. Talvez essa seja a esfera mais complicada. Um aluno tem uma rede social e vem reclamar na ouvidoria que esse aluno na rede social fez tal coisa. Mesmo isso é pouco. Como eu disse, entre 300 manifestações que recebemos, isso é menos de 1%. E, geralmente, quando eu percebo que é um caso que eu devo chamar a pessoa para conversar, eu chamo, ele tem acesso, nós conversamos pessoalmente, e 80% dos casos, depois da conversa, o aluno pensa, eu quero terminar por aqui. Porque eu digo, você está reclamando? Então vamos comigo até o fim. Então você escreve a denúncia e vamos lá. 90% acha que, não, tudo bem, eu resolvo com a pessoa, eu resolvo com o professor. Tá? Então, essa é a situação que nós temos na ouvidoria, que funciona como um filtro dessas, um termômetro da sociedade, né? E, graças a Deus, dentro da universidade, porque nós trabalhamos muito com os professores e com os alunos, e através de uma interlocução muito boa com os alunos, existe uma certa educação de como podemos resolver os nossos problemas no diálogo com a pessoa que lhe ofendeu. Né? Eu creio que isso é um esforço dos últimos anos, e nisso eu sinto uma grande diferença, se fosse em alguma outra universidade. Essa possibilidade de diálogo e de crescimento pessoal. Né? É sempre um aspecto moral. Tá? Obrigada, doutor Fred. Deputada professora Bebel. Não, para mim ok, está tudo certo. Ok.
contemplou. Obrigada, deputada. Eu tenho aqui 3 perguntas. Eu seria, então, a última a perguntá-los nessa manhã. Eu vou dirigir essa primeira pergunta ao magnífico reitor, doutor Marco Túlio. E eu tenho feito, doutor Marco Túlio, essa mesma pergunta para outros convidados que já estiveram conosco aqui. Uhum. Eu me refiro agora, e eu não sei se a Universidade Mackenzie participa de eventos esportivos universitários, jogos jurídicos, outros jogos universitários, copas, economíadas, que são alguns jogos, eventos esportivos que existem, não é? O JUCA, que são os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, a Copa VET, que envolve os cursos de veterinária, a Economíadas, que envolve jogos dos cursos de economia, a Copa Físio, que envolve jogos dos cursos de fisioterapia, entre outros eventos esportivos. Então, a primeira pergunta seria: a Universidade Mackenzie participa destes eventos esportivos, e se participa, existe algum tipo de monitoramento com relação à não ocorrência de alguma espécie de violência sexual contra mulheres universitárias que estão participando desses jogos? Seria a primeira pergunta. Eu vou, então, passar a palavra ao doutor Marco Túlio, para que possa, então, responder, e aí eu procedo à pergunta final. Tá bom, doutora Damares. Damares, a universidade participa dos jogos universitários. Nós temos aqui atletas que são atletas olímpicos, nós temos alunos nossos que representam, inclusive, o país na esgrima, não é? Atletas que participam de campeonatos internacionais de xadrez. Nós temos, assim, atletas aqui que são vitoriosos, que conquistam essa participação. Nós temos uma tradição muito forte de relacionamento com Forças Armadas. Nós, no campo do esporte, nós temos um evento, o Fred pode me dizer a quantidade de anos, mas eu acho que já há mais de 70 anos que nós temos um evento com o Exército Brasileiro, então com a academia. A Marinha. Também com a Marinha e com o Exército, né? Então, Maquinário. Escola. Isso, com a Escola Naval. Com a Escola Naval, obrigado. Então, nós estamos agora para começar, com a AMAN, há uma expectativa de que a gente comece a ter embates, porque nós entendemos que o esporte faz parte da vida e da formação do estudante, não é? Como eu estou há pouco tempo na reitoria, eu tenho alguma dificuldade de lembrança, porque eu sou novo no Mackenzie, o professor Fred, evidente, vai ter mais condição de dizer, mas é um valor. Nós temos algumas instituições aqui que são denominadas atléticas, que são ligadas às faculdades, não é? E elas são monitoradas por uma coordenadoria ligada à nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A mesma que cuida de relacionamento com o movimento estudantil, que eu falei há pouco, que cuida com os diretórios e também com os centros e com o próprio Diretório Central dos Estudantes, também supervisiona o trabalho dessas atléticas que também jogam, são boas em futebol, em voleibol e outras coisas, inclusive que treinam aqui dentro das nossas quadras. Mas eu desconheço que tenha havido notícias de violência dessa ordem, doutora Damares, com relação a mulheres ou de outra natureza, mesmo perpetrada contra colegas. Então, essa informação que eu posso dar, por desconhecimento, evidentemente, de que tenha havido ações dessa natureza. Não sei se o doutor Fred pode nos ajudar
nunca chegou nenhuma reclamação oficial. O que existem são insinuações de festinhas, mas nós sempre procuramos enviar um representante da universidade para acompanhar e ser intermediador, né, para que não haja excessos, para que se represente bem o nome da universidade. Existem pessoas delegadas para isso da universidade, para acompanhar os jogos oficiais. Existem os jogos não oficiais. E aí nós não temos esse alcance. Ok, muito obrigada, doutor Marco Túlio, doutor Fred, pela resposta. Uma outra questão, eu teria, mas a deputada professora Bebel já formulou, relacionadas a esses coletivos de estudantes, essa pergunta aí já foi respondida. Não é? A outra, doutor Marco Túlio ou doutor Fred, ambos poderão responder, ou um ou outro. Nós entendemos aqui, ao longo dos trabalhos dessa CPI, que pode ocorrer esse tipo de violência envolvendo docente e discente. Então, existe também ocorrências dessa natureza. E aí, não só entre alunos, mas também envolvendo docente e discente. A pergunta que eu faço é se existe algum programa ou de capacitação ou alguma conscientização dos docentes com respeito a esta forma de violência contra as alunas universitárias. E tudo que nós perguntamos aqui é importante esclarecer novamente que se relacionam a ocorrências, ações do último ano, não é? Então, existe algum tipo de capacitação ou conscientização, acho que a melhor palavra é conscientização, dos docentes com relação a este tema, objeto da CPI? Acho que o doutor Fred talvez pudesse nos responder. Se a senhora me permitir... Claro, doutor Marco Túlio. Veja, essa ação para nós, ela é uma ação muito perene. Eu sei que a senhora está tentando, talvez, circunscrever esse ato, e nós fazemos semestralmente, o que nós chamamos aqui, até bem pouco tempo, de semana pedagógica, onde, durante uma semana inteira, nós temos palestras sobre tecnologia, sobre uma série de aspectos, inclusive sobre as questões de relacionamento, de verificação de aprendizagem. E os aspectos da nossa identidade confessional, institucional, elas são amplamente repetidas. Quando eu digo que eu quero educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania, isso, inclusive, nós colocamos isso nos contratos de trabalho dos nossos docentes, não para que eles professem a fé cristã reformada, ou se digam presbiterianos de jeito nenhum, nós vamos respeitar a fé de cada um, mas nós queremos que eles entendam quais são os nossos valores e nossos princípios. Então, quando ele assina o nosso contrato de trabalho, e nas nossas N eventos, nós sempre replicamos essas questões, nós recomunicamos, tentamos explicitar de várias vezes para que isso fique incutido na mente, porque nós queremos ser reconhecidos como uma instituição comprometida com a responsabilidade socioambiental e também com a excelência acadêmica. Então, para a senhora ter uma ideia, os nossos princípios eles são repetidos. A gente diz assim sempre, olha, na conduta pessoal, dignidade, caráter, integridade, espírito maquenzista que a gente sempre tem, na ética, na disciplina, na questão do relacionamento pessoal, a gente sempre enfatiza a questão do respeito mútuo, honestidade, compreensão, lealdade. Então, são muitas questões ligadas a valores que nós aqui repetimos o tempo inteiro, não é? Então, os nossos professores, nós não temos, o professor Fred, eu peço que ele entre na sequência para poder falar, mas eu desconheço qualquer problema que nós temos tido deste tipo de natureza da relação professor-aluno.
Às vezes o aluno reclama, como o professor Fred já disse, alegando um suposto desempenho na entrega de um trabalho de conclusão de curso pela cor da pele. Isso já aconteceu, não é? Ou que o professor foi excessivamente duro com ele porque não gosta dele, aí tem uma apreciação difícil de comprovar. Mas ligado a esse problema de, digamos, de assédio sexual ou de um assédio moral, de uma pressão de uma aluna por conta da questão de gênero, eu desconheço relato dessa natureza. Mas peço para o professor Fred, por favor, complementar. Sim. Entendeu? Mas eu digo assim, isso, professor, nós não somos perfeitos. Nós tentamos viver, como eu disse no início, o evangelho da integridade. Mas nós somos perfeitos, e as pessoas que aqui vêm. Então, acho que o professor Fred expressou muito a questão do diálogo, do convencimento, da mudança de postura, porque o jovem que vem aqui, ele vem de várias formações, de várias origens. Eu tenho a minha também. Nós temos os valores que nós embarcamos dos nossos avós, dos nossos pais, daquilo que a gente especialmente aqui acredita na palavra de Deus. Mas, então, o diálogo sempre, quando alguém comete um erro, a gente tenta mostrar à pessoa qual foi o equívoco que ela conduziu e a gente caminha para que ela mude de posicionamento. Porque isso faz parte do processo formativo, não é? Então, eu acho que essa é a política que nós fazemos cotidianamente aqui. Professor Fred, por favor. Sim. E nessa esteira de capacitação, nós acabamos de consolidar o nosso código de decoro. Sim. E ele está sendo apresentado de uma maneira assim, muito didática, não só dizendo faça isso, não faça aquilo, mas quais são os nossos valores, como devemos nos orientar com relação aos alunos, com relação aos colegas. Eu creio que esse esforço está sendo feito agora. E se existe um programa acontecendo, é esse, de conhecimento do Código de Decoro por parte dos professores e funcionários. E, por outro lado, um programa específico para coerção, para prevenção, nós nunca sentimos necessidade de fazer, porque realmente nunca houve um caso dessa natureza que nos chegou aos ouvidos, seja por qualquer canal. Então, nesse sentido, estamos tranquilos de dizer que não temos nenhum programa específico. Ok. Muito obrigada, doutor Marco Túlio, doutor Fred. Foi bastante satisfatória a resposta a essa pergunta e, inclusive, cumprimentá-los por esta iniciativa do estabelecimento desse código de decoro. Acho que isso significa, não é, ações da universidade para estabelecer esse padrão de conduta que se espera, não é, de um docente. Então, eu agradeço, a resposta foi bastante completa. Não temos mais nenhum deputado inscrito. Eu quero cumprimentar, entre nós está agora a deputada Isa Pena, a deputada professora Bebel. Agradecer a presença da deputada Isa Pena agora, nesse momento, em nossa reunião. Deputada professora Bebel. Só para tirar uma dúvida, não tem nada a ver com que o doutor Marco Túlio é do Nordeste, Norte? Eu sou de Pernambuco, sou recifense. Eu estava tentando ler ou puxar os R's dele, eu falei, não. Mas deputada, eu também estava tentando, porque eu sou baiana, viu, doutor Marco Túlio? O meu sotaque acho que me denuncia sempre, não é? Mas o seu, eu estava tentando também, eu falei, eu tenho certeza que é do Nordeste, agora eu não tinha ainda identificado o estado. É isso aí. Um pernambucano entre nós, um baiano, né? Essa boa diversidade, né, deputada, aqui do nosso... Doutora Damares, se a senhora me permitir, e também a comissão, eu queria deixar aqui, ao final, mas me antecipando, a universidade à disposição. Nós podemos estar sempre à disposição para conversar, se essa comissão entender de conhecer a nossa universidade, fazer uma visita, apreciar um pouco em loco que nós temos, se desejarem organizar algum evento dessa ordem, de que a gente possa fazer com que programas educativos eles se tornem cada vez mais efetivos, não é, envolvendo outras instituições. Eu digo isso porque nós começamos um trabalho aqui, há 2 anos atrás, com a população carcerária. Nós estamos trabalhando com o governo do Estado.
lá com a Secretaria da Administração Prisional, com a FUNAP, e nós estamos trabalhando justamente com mulheres. O projeto da universidade, esse projeto de extensão, que é um projeto que elas estão estudando aqui 2 anos e meio, um primeiro semestre de extensão e 2 anos com cursos tecnológicos. Então, nós estamos na 2ª turma com mulheres do presídio do Butantã, não é? Que estão em regime semiaberto. A gente tem trabalhado e tem sido uma bênção, eu sei, para muitas dessas pessoas e para nós também, porque a universidade, essas pessoas são bolsistas integrais e a gente espera, estamos fazendo vínculos com outras entidades que possam apoiar a empregabilidade dessas pessoas, o retorno delas, mas o sentimento da universidade, eu digo o meu particular, é que nós estamos fazendo muito pouco ainda. Então, o desejo da universidade é ampliar uma rede de apoio, de ações educativas a todo o sistema prisional do Estado de São Paulo, mas a gente não tem perna. Então, nós temos conversado, já articulado com outras instituições, com a própria Unifesp, mas sei que a PUC, também as universidades estaduais paulistas e outras que possam se juntar, para que a gente crie uma rede de enfrentamento a essa questão da ressocialização da população carcerária. Não é um trabalho fácil, a gente está vendo aqui que é um trabalho muito complexo, muito difícil, mas, de fato, a gente está aprendendo, né? Estamos no 2º ano, com muito aprendizado, e nós gostaríamos de ampliar, e isso tem sido um papel relevante da universidade. A gente escolheu a população semiaberta e regime e trabalhar com mulheres por sugestão da própria Secretaria da Administração Prisional e da própria FUNAP. Não é? E a gente, mas no futuro a gente espera ampliar esse projeto para que ele seja adotado por outras instituições de educação superior no Brasil, sejam públicas, federais, estaduais, mesmo confessionais ou privadas. Acho que há uma contribuição social a dar ao país em outros, nesse ramo aí, nessa iniciativa tão importante como essa. Mas eu queria colocar a comissão à disposição para receber qualquer um dos senhores deputados, ou mesmo que a comissão, se desejar em algum momento, nos visitar aqui, quando as condições estiverem melhores com relação à pandemia. Muito bem. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao doutor Marco Túlio. A deputada Valéria Bolsonaro, doutor Marco Túlio, é a relatora Sim. dessa CPI, e, naturalmente, quando iniciamos os trabalhos, eles também compreendem, quando for o caso, visitas in loco em universidades, a depender das necessidades que tenhamos, de termos todos os elementos necessários para a conclusão dos nossos trabalhos. Então, nós queremos agradecer esta disponibilidade de, eventualmente, receber alguns de nós ou um de nós para uma visita in loco. Sim. E a depender, não é, do andamento aqui dos nossos trabalhos, e isso poderá também acontecer. E nós já agradecemos o convite e a disponibilidade que o senhor, então, nos apresenta nesse momento. Eu quero, então, proceder agora aos agradecimentos finais para nós caminharmos para a finalização desta reunião. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tenente Nascimento. Tem a palavra. Eu queria pedir a permissão da presidência e dos colegas para apenas fazer uma observação, não é dentro da CPI, mas como a Mackenzie, uma instituição cristã, né, tem uma formação importante, como foi colocado aí pelo nosso reitor, de uma forma importante e imparcial, eu queria fazer a seguinte pergunta, ou se ele pudesse ou não responder. O presidente Bolsonaro na ONU, ele, no seu discurso, ele fez um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate à cristofobia. Eu queria saber se ele poderia dar uma palhinha para nós sobre isso, se a senhora, logicamente, e os colegas assim permitir.
Eu vou consultar os deputados que estão conosco aqui, se existe consenso para que o reitor responda uma pergunta que não tem relação direta com o objeto da nossa CPI, e também porque estamos no ar nesse momento. Eu quero consultar os nossos deputados. Deputada professora Bebel, deputada Valéria, o deputada Isa. Nós estamos no ar e não é uma pergunta não relacionada ao objeto dessa CPI. O que pensam os deputados? Para mim, tudo bem, deputada. Deputada Valéria? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema, só não sei se é pertinente justamente por não fazer parte do assunto, né? Mas eu não me oponho de forma alguma. Tá. Deputado Tenente, para a gente proceder sempre de forma regimental, eu vou consultar a equipe da secretaria e os nossos procuradores, se estando sendo transmitida esta CPI pela TV e tendo outro objeto, não é? Se é pertinente que os nossos convidados respondam a questões não relacionadas ao objeto da CPI. Deputado Tenente, peço sua compreensão, só para a gente proceder da forma mais correta no sentido regimental, né? Agora a gente está buscando aqui a legalidade, e por isso que eu gostaria de consultar a equipe da secretaria, me ajudem aqui a resolver essa questão, e os nossos procuradores, a doutora Alexandra e o doutor Carlos. A dúvida consiste em que estamos no ar, a CPI tem um objeto de trabalho, e a pergunta não diz respeito ao objeto do trabalho dessa CPI. A dúvida é jurídica. Eu gostaria de ouvir aqui no chat a doutora Alexandra e o doutor Carlos. Por favor. E também o grupo da secretaria, Elaine e Ana, por favor. Vamos aguardar um pouquinho a orientação aqui dos nossos procuradores e da secretaria. Os procuradores confirmam essa informação, doutor Carlos, doutora Alexandra? Não há nenhum impedimento regimental? Pronto, já temos a informação aqui. Doutor Marco Túlio, por favor, então, se o senhor puder responder ao deputado Tenente Nascimento. Não há nenhum impedimento regimental. Eu tenho aprendido sempre do Evangelho, e a gente tem que se apropriar da pessoa de Deus e dos ensinamentos. No nosso caso, e aqui eu não falo como reitor, mas falo como cristão, membro de uma igreja presbiteriana, não é? E entendo que o Senhor Jesus Cristo disse que nós não deveríamos fazer acepção de pessoas. Então, eu não posso usar qualquer critério para discriminar a pessoa, nem por questão de riqueza. Ele condenou aqueles que fizeram as riquezas de uma maneira inadequada, as riquezas mal oferidas. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que não poderia tratar melhor alguém que chegasse na sinagoga com trajes bonitas, novas, com anel no dedo, porque ele tinha uma posição social melhor do que o outro, tratar essa pessoa melhor do que o outro que vinha de uma situação menos favorecida. Não é? Entendo que essas questões elas são muito claras
porque o ensinamento bíblico que nós devemos direcionar a nossa vida tem dois ensinamentos básicos para nós, cristãos. É que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, da nossa força, do nosso entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, eu olho como cristão, e eu espero que no Brasil nós tenhamos a plena liberdade de culto, de adorar o Deus que eu me curvo diante dele como autoridade suprema, que nós entendemos sobre as nações, sobre as instituições, sobre a nossa vida, e da mesma forma eu tenho que entender e preciso respeitar as pessoas que têm confissões religiosas diferentes. Então, minha posição é essa. Eu acho que dentro de um país que deseja crescer, se democratizar e viver o exercício da democracia cada vez mais, nós temos que ter a liberdade de culto. E eu não posso, de maneira nenhuma, tratar as pessoas diferentes porque elas têm uma fé diferente daquela que eu tenho. Então, da mesma forma, eu gostaria de ser tratado assim, não é? Então, eu entendo que esse apelo é um apelo de respeito um ao outro, também nas questões religiosas, e eu espero que todos na sociedade assim procedam. Não sei se eu atendi ao Tenente Nascimento, né, na resposta, mas eu tenho que ter amor entre as pessoas. O amor ele tem que pacificar todas as coisas. É magnífico, reitor. Eu quero dizer que a resposta foi melhor do que a pergunta. Muito obrigado, professora, e a todos os pares que assim permitiram essa exceção. A resposta melhor que a pergunta. Deus abençoe. Amém. Eu quero fazer coro aqui com o doutor Marco Túlio, deputado Tenente Nascimento, e concordando com o senhor, inclusive, né? A resposta é muito adequada, inclusive adequada ao nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal garante liberdade religiosa para todos. Então, esse, naturalmente, é o melhor caminho mesmo a ser trilhado, né, no Estado democrático, de direito, que todas as confissões religiosas sejam igualmente respeitadas, que todas as pessoas escolham livremente e professem livremente a religião segundo os ditames da sua própria consciência. Agradecemos, então, a todos, as deputadas, deputada professora Bebel, vice-presidente desta CPI, a deputada Valéria Bolsonaro, relatora desta CPI, a deputada Isa Pena, que esteve conosco aqui, o nosso querido, gentil companheiro de CPI, o único homem entre nós aqui, membros da CPI no dia de hoje, o querido deputado Tenente Nascimento, e finalizamos, então, agradecendo a colaboração, o atendimento do convite dessa CPI, do magnífico reitor da Universidade Mackenzie, o doutor Marco Túlio, que esteve conosco, respondeu a todas as nossas perguntas. Agradecemos, doutor Marco Túlio, a sua colaboração com os trabalhos dessa CPI. Parabéns pelas respostas a nós concedidas. Igualmente, agradecer aqui ao professor doutor Fred pela sua colaboração com os trabalhos desta CPI nesta manhã. Esgotado, então, o objeto do nosso trabalho de hoje, nós declaramos encerrada esta reunião. Muito obrigada, um abraço a todos, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, gente. Feliz